A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, de nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Sejam todos bem-vindos ao canal Mensagem Angelical, bem-vindos a mais uma pregação, que Deus te abençoe. E o tema de hoje é o seguinte: muitos cristãos são sim filhos do diabo? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema e quais características, ou algumas características, para não ficar muito grande a pregação, para que possamos compreender esse tema. Vamos abrir em João capítulo 8, versículo 44 e 45 dizem assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Alguns cristãos, quando você abre a Bíblia para eles e mostra a Bíblia, eles não acreditam. Eles preferem acreditar no pastor da igreja deles, preferem acreditar no que a igreja que lhe congrega diz, do que na palavra de Deus. Se você tem essa característica, a Bíblia diz que você é filho do diabo, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A Bíblia. Então nós cristãos não devemos ir contra a palavra de Deus. Uma outra coisa muito comum em se acontecer em nossa geração é que as pessoas preferem ouvir a teologia do que a Bíblia. Assim diz o Senhor, assim Deus fala, assim Deus está dizendo. Eles não querem saber. Eles se prendem mais na teologia, prendem mais nos dogmas que o mundo religioso está pregando, e que alguns, não são todos, que alguns são contra a Bíblia, do que seguir a própria palavra de Deus. E aqui também está dizendo o seguinte, que os maus cristãos, eles querem satisfazer os desejos do diabo. Quais são os desejos do diabo? Aqui diz a mentira. Isso vai para os líderes religiosos. Muitos líderes religiosos sabem a verdade, sabem a Bíblia, mas eles pregam errado. Não vou dizer denominação, mas eu já conversei com muitos pastores de algumas denominações. Falaram: não, Leone, isso aqui é certo, a Bíblia diz isso, mas eu não vou seguir porque eu não quero perder meu salário de pastor. Alguns já me falaram isso. Eu abri esse versículo para ele: olha, cuidado, seu pai não é Deus, seu pai é o diabo. Então, se você é cristão, você conhece a verdade, você sabe da verdade, mas quer seguir a Bíblia apenas por motivos pessoais, infelizmente, o diabo é seu pai. E aqui também conclui que ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que significa isso? Satanás, ele pega a Bíblia e deturpa. E vamos ver isso agora no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos comigo. Mateus capítulo 4, 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocando sobre o pináculo do templo. Nesse momento, Jesus estava sendo tentado, segunda tentação de Jesus. Então imagina o templo aqui, e o inimigo com Jesus estava em cima do templo. Ele estava aqui em cima. E olha o que é dito. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Só que tem um detalhe. Aqui o versículo é original, que Deus vai mandar anjos para me proteger, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Mas quando Jesus se jogasse, não tem pedra. A diferença de tropeçar para cometer suicídio é um abismo de diferença. Então o inimigo pegou uma passagem bíblica e aplicou errado. Então, se você é líder religioso, você pega uma passagem bíblica e distorce o contexto, você também já é filho do diabo. Uma outra situação também que acontece é em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui temos uma condição. Eva estava sozinha,
E Satanás incorpora na serpente. O primeiro ato espírita da humanidade se encontra aqui. Satanás entra na serpente e fala com a Eva, perguntando: escuta, você pode comer qualquer coisa daqui? Eva disse: não, a árvore do meio do jardim. Eu não posso comer, não posso tocar, porque no dia que eu fizer isso eu morro. E o que o inimigo colocou no versículo 4? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que significa isso? Líderes religiosos cristãos que leem a Bíblia, Deus está falando, não faça isso, ele vai lá e faz. Ele vai lá e pega a mensagem: não, isso aqui é abolido, isso aqui não vale mais, isso aqui é isso aqui é isso. Você é filho do diabo. Cuidado com essa história de não é mais válido, de abolido, cuidado com isso. Muito cuidado. Algumas coisas sim foram abolidas, mas não foram todas. Cuidado com esse ponto. E versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. O que significa isso? O que a serpente disse para a mulher? Deus é mentiroso. Você não vai morrer, ele está mentindo. Ou seja, o inimigo, na serpente, transformou a palavra de Deus na mentira. E quantos líderes religiosos transformam a palavra de Deus em mentira? Vamos chegar em um ponto muito interessante daqui a pouco. E olha só o que diz aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, Colossenses, primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, K4, versículo de 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Cuidado com isso. É nesse tempo, espíritos enganadores e ensinos de demônios. O que é isso? Pessoas que estão enganando você, dizendo que estão pregando a verdade, não estão, e colocando ensinos de Satanás na sua vida, achando que você está servindo a Deus. É isso que está dizendo aqui. E essas pessoas têm o quê? Pela hipocrisia que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O que significa isso? Eles sabem tudo, ele sempre está certo e o resto está errado. A consciência dele está fechada. Ele acha que é o dono da verdade. Agora, o que mais envolvendo isso tem? Alguns exemplos que a Bíblia dá agora. Proíbem o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a verdade. Alguns alimentos que Deus deu para comer. Não são todos os alimentos que Deus deu para comer. Primeiro ponto que chegamos, a lei de alimentação de Levítico 11. Deus fala que o porco é animal imundo, não devemos comer. Aí o que o povo prega errado? Ora em cima do alimento que ele está limpo. Onde é que ele leu isso? Isso não existe na Bíblia. É o primeiro ponto, a lei de alimentação. Segundo ponto também importante, Levítico capítulo 3, versículo 19. Não comeis gordura de animal, e nem bebereis sangue por todas as vossas gerações. Você não deve comer a gordura do animal. Aí a pessoa olha em cima da gordura, acha que está tudo bem, começa a comer gordura, aí tem doença, pressão alta no coração, Deus me cura. Peraí, tu nem serve a Deus. Desculpa estar falando isso, me dói. Mas as pessoas não querem seguir a Deus, querem seguir o que eles acham que é, aí fica doente e depois vai reclamar com Deus. Como? Vamos continuar. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23, fala sobre isso. Os falsos profetas. Vamos lá. Acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Ponto. Aqui está dizendo as ações. Como você é cristão na sua casa? No seu trabalho? Na igreja eu não vou nem colocar. Na rua. Quantos cristãos são violentos? Quantos cristãos batem na esposa? Quantos cristãos têm redes, aplicativos, redes sociais para encontros? Quantos cristãos bebem? Ah, mas não tem nada demais.
Quantos cristãos põem tatuagem? Não tem nada demais. É sempre a desculpa do nada demais. Do nada demais. Apóstolo Paulo fala que de Deus ninguém zomba. Vamos colocar no nosso linguajar de hoje? Entre aspas, ninguém faz Deus de palhaço. Fecha aspas. Só que, claro, nem todo cristão é filho do diabo. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia. Existem cristãos sinceros, sim, que amam a Deus, que querem obedecer a Deus, que querem estar com Deus de acordo com a sua palavra, mas estão sendo mal ensinados. Às vezes não têm conhecimento bíblico e, infelizmente, acham que estão servindo a Deus, mas não estão. Então, você que é sincero, eu peço a você, cuidado com o que você está alimentando a sua alma. Nem todo mundo que diz, já vou chegar nesse ponto, nem todo mundo diz Senhor, Senhor vai para o céu. Vamos continuar aqui, versículo 21 de Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, que dia? Na volta de Jesus. Olha só o que esses pastores, líderes faziam. Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha só, característica daqueles que não conhecem a Deus. Eles estavam na igreja achando que faziam para Deus, achando que conheciam a Deus, achando que estavam pregando a verdade, mas não estavam. Está aqui, característica dessas pessoas. Cura, expele demônio, profetiza. Está aqui, é bíblico. E Jesus no 23 coloca assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É não obedecer a Deus, é não obedecer a palavra de Deus, que essa é a vontade do Pai. As pessoas não conseguem entender o quão poderoso é isso. Vamos colocar mais um pouco? Uma outra coisa que eu sempre escuto, infelizmente me dói, eu não sei se a pessoa fala isso por pura ignorância, eu prefiro acreditar que seja, ou a pessoa, infelizmente, tem má índole na hora de pregar. Dizendo o seguinte, o Antigo Testamento é abolido. A pessoa que fala isso não lê Bíblia. Desculpa, ela não lê Bíblia. Olha o que diz, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Segundo ponto, todo o Antigo Testamento foi abolido? Não, não foi. Só foi abolido a lei cerimonial, que os animais eram mortos e o sangue colocado em cima das pessoas para purificação de pecado. Jesus acabou com isso. Mas só isso. O resto é válido. Olha o que diz. Toda a Escritura. Aqui não diz Novo Testamento. Diz toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E para que serve? Ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma coisa em cima desse ponto também. Por exemplo, onde eu congrego, existe uma certa pessoa, não vou citar nomes, que ela acaba às vezes tendo umas ideias não muito interessantes biblicamente. Ele acha que sabe a Bíblia e não sabe. E acaba ensinando errado alguns pontos, falando equivocadamente. E uma vez eu fui chamar a atenção dele. Por quê? Aqui está dizendo, repreensão. Eu abri a Bíblia, olha, o que você falou está errado, olha o que a Bíblia diz. Eu levei uma bronca por causa disso. Eu sou o líder e fique calado. O que eu escutei. Beleza? Ok. O teu sangue não está mais na minha mão. Mas uma coisa eu te falo, eu disse para ele. Se você está ensinando errado, aqueles que te seguem vão perder a salvação. A Bíblia é bem clara com esse ponto em Timóteo. O que o apóstolo Paulo fala? Timóteo, guarda o que tu tens, vive a palavra, vive a Bíblia, para que não somente você se salve, mas todos aqueles que te seguem. Olha só, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. 2. Eu mesmo e a Bíblia. Olha o que ele continua. Continua nesses deveres, em cuidar de mim mesmo e da Bíblia. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Perceba como é importante ser um bom líder? Agora vamos para outro ponto interessante. Um outro ponto que as pessoas falam, e eu não sei porquê, fala assim, abre aspas, o Antigo Testamento é lei e hoje vivemos na graça. A pessoa que fala isso não conhece a Bíblia.
É uma pessoa de má índole? Não vejo má índole nisso. Realmente é um tema muito abrangente e um tema não muito conhecido entre o meio religioso. No Antigo Testamento, a graça valia. Como assim? Você vai entender. A lei de Deus não é para a gente ser salvo. Guardar a lei representa mudança de ações, bom testemunho e mudança de vida. As pessoas não entendem isso. Onde é que a pessoa leu que guardar a lei salva? A pessoa que fala isso, ela é filha do diabo porque não está na Bíblia. Guardar a lei não me salva. A salvação sempre foi por Jesus. Sempre. Não tem outro meio de ser salvo. Mas eu guardo a lei por conhecer a Jesus. Eu guardo a lei porque Jesus me salvou. E eu guardo a lei para ter novidade de vida. E já vou entrar no detalhe da lei, mas vamos voltar para a graça. Olha o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz assim: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Essa graça não é rir. Noé foi dado a ele a graça. Sim, Noé foi salvo pela graça. Antigo Testamento. E o que é a graça? As pessoas não entendem. Quando vamos abrir em Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Eu tenho a graça porque eu tenho? Não, Deus me dá o dom. Quem deu o dom da graça para Noé? Deus. Quem lhe dá o dom da graça para ser salvo? Deus. A graça é um dom dado por Deus, ele não é um poder mágico. Então as pessoas não conseguem entender isso. A pessoa que diz que no Antigo Testamento era lei, era salvo pela lei, no Novo é salvo pela graça, ela não tem conhecimento bíblico. Ela não tem. E eu não vejo as pessoas que falam isso sendo de má índole. Pelo contrário, eu amo essas pessoas. E muitos são amigos meus. Então, às vezes eu converso com eles, cuidado com isso, não é bem assim. Eu tenho esse contato. Eu acho muito legal. Acho muito legal ouvir a opinião deles, ouvir o que eles têm, por que eles acreditam assim. Eu gosto. Aí eu abro a Bíblia. Eles trazem um texto bonito, às vezes até alguns versículos bíblicos, alguns até mal encaixados, porque eles não abrem Efésios 2:8. Mas fala, olha, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso e diz isso. Nós, como cristãos, a Bíblia tem que ser única regra de fé. Ponto. Vamos continuar. Agora vamos falar da lei. Não é isso? Muitas pessoas falam assim, porque a lei é de Moisés. Cuidado. A lei não é de Moisés. Se você for ler a Bíblia, é chamada de lei de Moisés, porque Deus usou Moisés para levar a lei ao povo. Você quer ver um exemplo? Vamos abrir Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Olha o que diz. E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Que tábuas são essas? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Não foi Moisés que escreveu isso. Foi Deus que escreveu na pedra. Quem é a pedra angular? Jesus. Jesus é a representação da lei. Olha que coisa legal. E sabe o que eu mais escuto? Jesus aboliu a lei. A pessoa que fala isso, eu acredito, mais uma vez, eu prefiro na minha inocência acreditar que a pessoa não tem conhecimento bíblico. Porque se a pessoa diz que Jesus aboliu a lei, ele está chamando Jesus de mentiroso. Viu como isso é grave? Enquanto a gente viver essas teoriazinhas que escuta por aí, não abrir na Bíblia, o quanto isso é grave. Muitas pessoas falam isso como um papagaio. Gravou e falou e não sabe explicar o motivo. Veja como isso é incrível. Vamos abrir? Vamos abrir em João capítulo 1, versículo 17. E como o Novo Testamento explica melhor essa ideia de lei e graça. Olha o que diz João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Opa! Por intermédio. O que significa isso? Imagina que alguém me dá uma caneta e manda lhe entregar. Você vai falar o quê? O Leone me entregou essa caneta. A caneta foi entregue por intermédio de Leone. A caneta não é minha, me mandaram lhe entregar. A mesma coisa Deus. Deus pegou a tábua da pedra, tá aqui Moisés, dá para o povo. Foi isso que aconteceu. Então olha o que diz aqui. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Perceba que não veio por intermédio de Jesus. Veio por meio, pelo próprio Jesus Cristo, a graça que é a salvação e a verdade. Agora vamos abrir mais alguns versículos. João capítulo 5, versículo 17. Jesus fala que ele não aboliu a lei. Olha que coisa bacana. João 5, 17. Não penseis que vim abolir a lei os profetas. Eu não vim abolir, mas vim cumprir. E agora? Jesus aboliu a lei? Não, ele não veio abolir, ele acabou de falar. Está aqui escrito. Vamos abrir mais um pouco? Vamos abrir em Romanos, capítulo 3, versículo 31. Jesus já estava no céu, quando Romanos foi escrito. Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E agora? O que está dizendo? A nossa fé em Cristo anula a lei de Deus? Não, agora que temos que guardar. E agora? A lei foi abolida? Não, vamos abrir mais versículos. Romanos capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Opa! E aí? Está guardando a lei? O que é guardar a lei? Você guarda a lei, você obedece a Deus, você guarda a lei, você não peca. Como assim? Quando você não guarda a lei, você comete pecado. Olha que coisa legal. Vamos chegar lá. Então, quando você guarda a lei, você está mostrando ao mundo que você obedece a Deus, você está mostrando ao mundo que você ama a Deus pela obediência, que a obediência é o amor a Deus. Já vamos chegar aqui. Vamos rapidinho aqui abrir João. João capítulo 14. E quem tem a lei tem o Espírito Santo. Olha só. João capítulo 14, versículo 15 e 16. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, o Consolador. Qual é a característica daquele que tem o Espírito Santo? Guardar a lei. Esses versículos são juntos. Infelizmente, as Bíblias cortam isso aqui. Mas quando você pega a original, eles estão juntos. Se me amais e guardar meus mandamentos, vamos colocar na linguagem. Se você me ama e guarda a lei, eu rogarei ao Pai e te dará o Espírito Santo. Qual é a característica daqueles que têm o Espírito Santo? Eles guardam a lei. Simples assim. A lei salva? Não. A lei é novidade de vida. Renovação de atitudes. Renovação de ação. Vamos continuar. Romanos 2, 23 e 24 dizem assim: dizes que não deve cometer adultério ou comete? Abomina os ídolos e lhe roubas os templos? Tu, porém, te glorias na lei? Desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O que está dizendo isso? O nome de Deus é blasfemado por aqueles que se dizem cristãos e não são. O que a lei diz? Não adultera. O cara adultera. A lei diz, não tem mais de escultura, mas ele rouba o dízimo e oferta da igreja. Ele rouba a benefício próprio. A culpa religiosa rouba dízimo e oferta para benefício próprio. Lavagem de dinheiro, quantas igrejas tem? Então, o que a Bíblia está dizendo? Que quando você não guarda a lei, você desonra a Deus e o evangelho, ele é blasfemado por isso. Consegue entender o peso da lei? E aí? Vamos começar a pedir a Deus para guardar? Isso é pesado. Um assunto muito pesado. Vamos continuar. Romanos 7, versículo 12 diz assim: por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo é bom. A lei é santa. Quem criou a lei? Um Deus santo. Pronto. Quer santificar? Guarda a lei. Vamos continuar. Hebreus capítulo 10, Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17 dizem assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então percebe aqui que nos últimos dias os servos de Deus terão no seu coração o quê? A lei dele. Como é que as pessoas dizem que a lei foi abolida se o Novo Testamento defende a guarda da lei? Principalmente o sábado, né? Que é o principal.
foi mudado por domingo. A palavra domingo nem existe na Bíblia. Início de conversa. E a palavra primeiro dia da semana na Bíblia, ela não existe. O certo é no findar do sábado, ao terminar o sábado no original. Então a gente percebe, começa a encontrar umas traduções mal feitas, entre aspas. Sim, não deixa de ser. Por quê? Então eu pesquisei, a pessoa que traduziu não conhecia muito bem o hebraico. Vamos continuar. 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4, ainda da lei, diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Conhecido quem? Jesus. Jesus e Deus. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aqui complementa. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, para ter a vida eterna, conhecer o Pai e o Filho, como? Guardando o mandamento que é a lei. Versículo 3. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se você diz que a lei é abolida, você é mentiroso. Percebe o peso disso? Agora vamos colocar para outro ponto mais interessante. Algumas pessoas pregam que Jesus não guardava o sábado e que ele trabalhava nesse dia. Quando a pessoa fala isso, está chamando Jesus de pecador. Vamos entender esses contextos? Na época de Jesus, os líderes religiosos, os saduceus, os fariseus, os intérpretes, os doutores da lei, eles tinham criado regras que não eram de Deus e que não estavam no Antigo Testamento escrito, mas eles achavam que fazendo desse jeito agradava a Deus. Vamos dar um exemplo de uma regra de hoje? Comer carne na sexta-feira da paixão é pecado. Quem foi que inventou isso? A Bíblia não diz nada disso. Mas alguém inventou, botou como regra e você tem que seguir, porque você acha que está obedecendo a Deus. Na época de Jesus tinha regra. Cuspir no chão no sábado era trabalho. Você botar um lenço no bolso da sua roupa era trabalho. Você só podia dar 200 passos no sábado, 201 era trabalho. Então eles começaram a inventar umas coisas que não faziam sentido. Mas Deus quer isso, mas Deus não quer porque não estava na Bíblia. Por isso que Jesus chama os fariseus de filhos do diabo. Vocês estão colocando coisa na Bíblia que não tem. Vocês estão mandando o povo obedecer algo que não está na Bíblia. E muitos líderes religiosos fazem isso. Então, quando Jesus curava no sábado, a Bíblia diz que permite, mas para eles não era permitido. Então, por fariseu, um pastor de ovelhas podia procurar uma ovelha perdida no sábado, enfrentar leão, urso, cair no buraco, não sei. Mas ajudar um ser humano não pode. Entende como eles tinham esses dogmas religiosos? E Jesus combatia os dogmas. Os dogmas religiosos estavam mostrando ao povo que não podia fazer a vontade de Deus no sábado. Que é ajudar o próximo, que é para fazer. E olha o que a Bíblia diz em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então Jesus guardou o sábado? Sim. Jesus não guardava os dogmas da religião, mas a lei de Deus ele guardava. Quando você abre João capítulo 15, ele fala isso. João capítulo 15, versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. O que ele está dizendo? Eu estou guardando a lei do meu Pai. Jesus guardava a lei. Vamos abrir mais um pouco? Olha o que diz. 1 João 5,2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quando você ama a Deus e pratica os mandamentos dele, você vive isso, você consegue amar a Deus. E olha que coisa mais legal. Abrindo em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, a Bíblia diz como deixar o inimigo furioso. Você quer ser cristão e deixar o inimigo furioso? Olha o que a Bíblia diz. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a beira do mar. Como é que eu deixo o inimigo furioso? Guardando a lei. Guardando a lei, eu dou o testemunho de Jesus. Olha que coisa bacana. Então a lei me salva? Não, a lei é o bom testemunho de Jesus. Olha o que diz em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz assim:
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê, meus irmãos? A Bíblia responde. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Consegue entender como isso é importante? Agora, nosso último item da colocação é sobre um termo que na Bíblia não tem, não existe, e muitos cristãos acreditam que é verdade: a Trindade. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. A Trindade, ela não era seguida pelos apóstolos. Eu não vou abrir muitos versículos porque já estamos em meia hora de pregação, mas eu vou abrir alguns e você pode procurar no meu canal o vídeo específico sobre a Trindade, sem problema nenhum, que já está feito no canal. João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus nunca disse que ele era Deus. Aí vem aquela velha história da teologia. Ah, mas Jesus fala como homem e fala como Deus. Jesus não é semideus. Não é, não existe isso. Jesus, ele tem a natureza divina no corpo humano. Jesus é divino humano. Mas só o corpo, a carne é humana. O caráter é divino. As pessoas não conseguem entender isso. Jesus não fala metade, metade, metade. Jesus fala o que o Pai pede. Jesus só fala o que o Pai manda. Jesus nunca falou algo por ele. O próprio Jesus fala isso. O Pai é maior do que eu. Eu só faço aquilo que meu Pai me manda fazer. Eu só falo aquilo que o Pai me manda falar. Então Jesus não fala metade ou metade de Deus. Ele não fala isso. Ele só fala o que o Pai manda. Você quer ver outra colocação também sobre isso? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo coloca: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Cadê a Trindade? Não existe. Paulo falando, 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Ponto. Não estou dizendo aqui que Jesus não é Deus. Ele é Elohim, mas ele nunca se igualou ao Pai. As pessoas não conseguem entender isso. Ah, eles são a mesma pessoa. Não são a mesma pessoa. Já vou chegar lá. Ele continua aqui. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Vamos ver mais? Vamos abrir Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Opa! Quem Deus enviou para o nosso coração? O Espírito de quem? De seu Filho. Quem é o Espírito Santo? Jesus. Não é uma terceira pessoa. Não existe três aqui. Você quer ver um exemplo? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Quem foi que deu a revelação para Jesus? O Pai. Para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João. Deus deu a revelação para Jesus. Jesus deu a revelação para o anjo e o anjo deu para Jesus. Pai e Filho. Não tem terceiro aqui. Entende como isso é complicado? Que possamos então ter aprendido hoje que o nosso dever é apenas obedecer a Bíblia. Esquecer esse mundo religioso de dogmas, esse mundo religioso de teorias não bíblicas e viver apenas a verdade. Que Deus te abençoe e que a cada dia o nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo continue falando conosco através de sua linda palavra. Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.